O que é que faz a minha comida especial? Eu utilizo as técnicas que as pessoas utilizam, por exemplo, para carnes, para tudo, eu utilizo para um vegetal. Eu trabalho uma cenoura, por exemplo, como eu trabalharia um bife. E olha, garanto que se vocês comerem um prato bem preparado, bem confeccionado, vegetariano ou vegano, não vão sentir falta de nada. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Verde Sem Fronteiras. Hoje temos o grande gosto de receber o Emanuel Sávio, que é uma das caras mais conhecidas do MasterChef Brasil, precisamente porque levou a comida de origem 100% vegetal até este desafio. Para além de ter sido este rosto da cozinha vegetariana no MasterChef, o Emanuel dá hoje também o seu ânimo e aquela que é a sua cozinha nas manhãs da RTP na Praça da Alegria, como convidado do programa. Hoje temos o prazer de o receber e falarmos um pouco do seu percurso e o que é que o trouxe não só também a Portugal, onde está já há 8 anos, na cidade do Porto. Olá, Emanuel, bem-vindo. Olá, é um grande Inês. gosto receber-te aqui no podcast Verde Sem Fronteiras. Fala-nos um pouco sobre ti e aquilo que tem sido o teu percurso, como é que tem sido esta experiência de algo tão importante nas nossas vidas, como é a cozinha, e estarmos com os nossos amigos, os nossos familiares, Claro. teres veganizado também o desafio por onde tens passado. Olha, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi o convite do PAN, porque acredito muito, acho que tem uma sinergia de ideias, de pensamentos, e espaços como esses eu acho que tem que existir cada vez mais, porque tudo na nossa vida é a base de informação, né? Então acho que é importante dinamizar e trazer cada vez mais assuntos como esses para a causa animal e para a nossa vida, né? Então, já estou em Portugal há um bom tempo, vim para Portugal estudar, fazer o mestrado há muitos anos atrás, e não consegui mais voltar. Voltei ao Brasil para fazer o MasterChef e foi uma experiência assim, maravilhosa. Como a Inês falou, eu levei a comida vegetariana e vegana como uma direção na minha participação e foi bem desafiador, porque por mais que muita gente conheça e goste da comida vegetariana e vegana, não é uma comida que está tão disseminada ainda como a gente acha que deveria estar. E hoje eu utilizo a minha cozinha, a forma de me expressar, para impactar cada vez mais pessoas e mostrar que a comida vegetariana e vegana não é aborrecida e não é só salada, que é o que muita gente pensa. Levaste também um pouco de alegria, digamos, para a cozinha, para também desmistificar aquilo que é uma ideia que as pessoas têm da comida vegetariana. E nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem que somos o que comemos. Estando tu a trabalhar com uma cozinha de alimentação de base vegetal, sentes isso no teu dia-a-dia? Ou seja, tens este poder transformador de fazer ativismo através do prato, pela nossa saúde, pelo planeta e também pelos animais. Como é que tu sentes então, como é que tu encaras dar cor aqui à comida e também podermos ajudar as pessoas a aprenderem a comer? Porque também há muito estes mitos ainda em relação à alimentação vegetariana. Isso é um ponto muito importante. Comer, para mim, é um ato político. E as nossas escolhas, o que a gente coloca no nosso prato, é de fato um ato muito importante e poderoso. Se a gente tivesse noção do impacto que a nossa alimentação tem no nosso dia a dia, no nosso corpo e na nossa saúde mental, a gente teria um pouco mais de atenção. E nós somos de fato o que comemos, só que às vezes a gente fala isso e não se conecta com o que de fato o que a gente está a falar, que é nós de fato ingerimos, consumimos, compramos e impactamos o nosso planeta, a nossa vida, o nosso corpo. Se a gente tivesse um pouco mais de atenção com as escolhas que a gente faz, acho que a gente poderia impactar e transformar muito mais fácil problemas ou situações do nosso dia a dia que ainda hoje são, assim, infelizmente, muito tristes para os animais ou para a nossa própria saúde. Então, a gente é de fato o que a gente come e as nossas escolhas são um ato político. Então, o fato, por exemplo, da gente comprar com pequenos produtores, o fato, por exemplo, da gente optar por legumes ou frutas que estão na estação, a sazonalidade, a gente colocar mais cor no nosso prato, a gente, por exemplo, optar por um produto que tem menos ultraprocessamento que um produto que está ali pronto, com uma massa, enfim, já totalmente processada. Então, assim, se a gente tivesse um pouco mais de atenção e um pouco mais de carinho nas nossas escolhas, a gente conseguiria, talvez, mudar o mundo muito mais fácil. Claro, cada um da sua forma, mas num ritmo muito mais acelerado. Sentiste isso, ou seja, com a tua participação também no programa, que as pessoas ficaram com mais curiosidade? Ou seja, qual é que foi depois o impacto que recebeste depois do programa? Isso é muito legal porque existe uma falta de informação, eu acredito. Claro, existem grupos, nichos que conhecem, como acho que a gente está falando aqui com as pessoas que têm essa noção, muitas vezes,
mas existe uma gama muito maior de pessoas que não têm acesso à informação. Por isso que eu defendo muito que a comida, a alimentação, a gastronomia, ela tem que impactar outros setores como a educação. A gente tem que aprender como comer. A educação, ela tem que ser inserida, a educação alimentar, nas escolas, porque a gente começa, desde criança, a ter noção do impacto que isso tem, né? Então, no MasterChef, por exemplo, eu consegui ver nas ruas, conversando com as pessoas, aquilo tem uma audiência absurda, no Brasil são 11 milhões de pessoas assistindo em simultânea, e mais umas 10 milhões no YouTube, então assim, é muita gente. E principalmente as pessoas mais velhas, ou pessoas que não tinham contato com a alimentação vegetal, a me perguntar, mas como é que eu faço isso? Mas tofu não tem gosto de nada. Como é que faz tofu ter gosto? Mas como é que eu faço para um cogumelo, para um legume? Então assim, as pessoas já se mostram mais interessadas. E nesse movimento, eu também virei embaixador da Segunda Sem Carne, porque eu fiz um prato, que é muito clássico do Brasil, que é o baião de dois, uma versão vegana. Já agora explica-nos, para quem nos está a ouvir, o que é isso então? O baião de dois basicamente é uma mistura entre feijão e arroz. E aí, nesse caso, eu incluí alguns cogumelos, alguns legumes, fiz uma junção. Super fácil de fazer então no dia a dia. Super fácil de fazer, muito simples, mas muito saborosa, muito rica, né? Porque a gente tem um feijão com muita proteína, a gente tem os legumes que enriquecem aquilo. E as pessoas já conheciam esse prato na versão original, que leva alguns tipos de carne, né? E viram aquilo e falaram, nossa, é barato, é simples, é rápido e aparenta ser muito gostoso. Então, acho que esse fato da gente colocar a informação mais acessível ou de mostrar isso para as pessoas gera essa curiosidade. Então, acredito, por isso também que eu virei embaixador da Segunda Sem Carne, porque eu menciono nesse dia que era importante as pessoas conseguirem pelo menos um dia na semana impactar, reduzindo esse consumo e optando, por exemplo, por um baião de dois vegetariano ou vegano. Quando te ouvimos falar, percebe-se que tens paixão por aquilo que fazes. Quando é que tu decidiste, quando é que foi o momento decisivo? Fala-nos um pouco também aqui do teu percurso, em que tu decidiste seguir, de facto, a cozinha e estares aqui a utilizar os teus conhecimentos que tens e o jeito que também tens para cozinhar e dedicares a tua vida a esta paixão. Isso é muito interessante, a pergunta é muito boa, porque durante todo o meu percurso de vida, eu inclusive me formei em Direito, enfim, trabalhei com outras coisas, mas a comida sempre esteve ali junto comigo. Então, eu já mudei de muitas áreas, eu já procurei outras coisas, tive outros interesses, que eu acho que a gente também pode ter, mas a comida sempre foi uma base onde eu encontrava, por exemplo, com os meus amigos, eu encontrava com os meus familiares, assim, eu sempre estava na cozinha. Durante todo o meu percurso eu fiz outras coisas, mas a cozinha sempre foi o meu lugar. E eu também encontrei na cozinha, quando eu era criança, por exemplo, um espaço de, digamos, de proteção. Era um espaço rodeado por mulheres. Eu sou de uma cidade muito pequena, no interior de Pernambuco, nesse estado que eu vivia no Brasil. É uma cidade maioritariamente machista, com conservadores muito forte, religiosa. Então eu via na cozinha, principalmente ali com a minha avó, com as mulheres da minha família, um lugar de proteção. Então, desde criança eu cresci com essa ideia de um lugar seguro para estar. Então eu observava a minha avó cozinhar, observava os movimentos, e eu percebi que desde a minha infância até hoje, um lugar de conforto e de tranquilidade é a cozinha. Então eu percebi que a minha arte se relacionava com isso. Então eu descobri que através da minha comida eu consigo me comunicar. Muito mais fácil, por exemplo, do que conversar. Então a cozinha foi, desde o meu início, um lugar de segurança, de família, aconchego, não é? de família, e hoje me leva para esse outro lugar. Então eu transicionei quando eu pedi demissão no trabalho que eu tinha aqui em Portugal. De repente, os meus amigos, tem que ir pro MasterChef, tem que ir pro MasterChef. Me inscrevi, a minha vida mudou assim rapidamente. E hoje, agora profissionalmente, eu já fazia isso antes por lazer, cozinhava para muitos amigos, tudo que era festa de amigos eu estava sempre a cozinhar. Hoje, oficialmente, assim, hoje nesses 2 últimos anos, assim, eu coloquei a cozinha como um palco principal e não só pela paixão, mas também pelo poder de transformação que a comida tem. E estás a chegar também a outros mercados, ou seja, desde que foi essa tua participação, até mesmo até aos congelados, aos processados, ou seja, apesar de no dia-a-dia ser a questão da comida preparada caseiramente, neste momento sentes que a indústria está a mudar e já há mais procura pela alimentação vegetariana. Sim, eu acredito que existe um movimento muito importante em todos os segmentos, não só das pessoas veganas, vegetarianas, mas das pessoas que querem ter um equilíbrio. Porque eu defendo muito
o equilíbrio em tudo. A redução, lá está, a redução do Redução. consumo da carne e já agora do desperdício alimentar, porque nós, Também, eu sei que de facto é importante as pessoas pensarem nisto, o desperdício alimentar sim, atinge de facto proporções que são preocupantes do ponto de vista global, quer da pegada ambiental que isso sim, tem, quer também do combate à pobreza e à fome. também. E ainda esta semana assinalou-se o Dia Internacional do Combate à Pobreza, neste caso ao desperdício alimentar, e é fundamental nós garantirmos que as pessoas aproveitam o que têm lá em casa para não ir para o lixo, não é? E na E, comida vegetariana também é permitido, ou seja, também exatamente. se pode fazer o Era mesmo. isso que eu ia mencionar. A gente tem hoje, por exemplo, no mundo, quase 800 milhões de pessoas a passar fome. A gente Uhum. tem, por exemplo, um excedente. A gente produz mais de 23% do que a gente precisa no mundo. Então, assim, existem aqui alguns desequilíbrios, né? Isso são fatores políticos, econômicos, enfim, Uhum. muitas coisas relacionadas. Mas quando a gente começa a entender a cozinha como um fator de transformação, e isso em vários setores, a gente começa, por exemplo, a exercer a nossa criatividade na cozinha. Isso faz, por exemplo, com que a gente, de repente, hoje fizemos um arroz. E aí Uhum. temos uns legumes que estão ali envelhecidos ali na geladeira. Por que não começar a trabalhar isso, juntar, se conectar com a comida? Eu acho que a gente... Uhum. Existe uma distância muito grande entre o produto que está no supermercado, né? E a Uhum. conexão que a gente tem com o que a gente está a comer. Então, acho que a gente vem perdendo esse contato de como é que é feita a minha comida, de onde vem a minha comida, e como eu pego uma bandeja que tem ali um pedaço de animal morto e levo para minha casa e só coloco ali no fogo e já está. As pessoas estão se desconectando do que elas estão a comer. Então, quando uma criança, por exemplo, chega no supermercado e vê um hambúrguer, ela não está vendo um porco, uma vaca. Uhum. Ela está vendo um pedaço de algo que tem sabor. Então, acho que quando a gente começa a se reconectar com a comida, de onde é que ela vem, o que é aquilo, eu acho que a gente começa a dar mais valor. E acho que o impacto por exemplo, da redução do desperdício vem dessa reconexão com o que a gente Uhum. come. É saber de onde é que vem, o que é, e explicar para as pessoas isso, porque a gente meio que se dissocia, né? A gente olha assim, vê um bacon e pensa, é um bacon, mas Exato, não, não aquilo há ali era essa um porco, ligação ao animal, é não um é? Nas segundas animal. sem carne, enquanto embaixador, também acabas por sensibilizar para a importância quer da redução do consumo da carne, quer também Exato. deste consumo mais responsável. Ah, mas uma das questões que também tinha aqui alguma curiosidade é o que é que tu achas que falta então para que as pessoas façam essa ligação, essa conexão, ou seja, porque a sensibilização só não chega. Não O que é chega. que tu achas que pode ser de facto aqui transformador? É também este mais lado mais social, porque tu Sim, és uma pessoa muito social, não é? Eu sim. tenho acompanhado também as tuas redes, vê-se que falas com paixão da questão da família, dessas memórias também tens ao longo da tua vida que te levaram à cozinha. Sentes então que através também dessa ligação podemos Sim. ajudar a fazer essa conexão com as Sim, pessoas? acredito que sim, porque eu acho que está tudo interligado, né? Então, o que a gente consome, o que a gente é, o que a gente pensa, e o equilíbrio, eu sempre opto, em todos os aspectos da minha vida, a gente tentar equilibrar. Equilíbrio é tudo, tanto na nossa alimentação quanto nos nossos excessos. Então, se a gente começa com uma conscientização e com uma educação, digamos que mais amigável, trazendo a Uhum. pessoa para perto, abrindo um caminho de comunicação, abrindo um diálogo, a gente consegue ir trazendo as pessoas para perto, né? Então, por exemplo, quando eu faço um prato num jantar de Natal que não é Uhum. vegano, que não é natural ser vegano ou vegetariano, eu faço uma Uhum. versão vegana e as pessoas comem e falam, mas o que é isso? Há pouco tempo atrás eu fiz uma lasanha vegana e não disse pra ninguém. Cada um levava uma comida, eu levei a minha lasanha, as pessoas comeram e nossa, mas tá leve, tá leve. É, porque é soja. Então, essa junção de muitas coisas, da parte social, da Uhum. parte da educação, porque, por exemplo, eu também faço um trabalho que é explicar receitas Uhum. com coisas muito simples, básicas, mas que sejam de base vegetal. Então, quando as pessoas começam a ter acesso à informação, quando elas começam a ver que não é tão difícil, quando elas começam a ver que é possível, até as pessoas que Uhum. não são vegetarianas nem veganas, elas têm interesse em testar. Para elas ou até para a família, não é? Exatamente. E isso eu acho que vai gerando uma conexão com a comida, porque Uhum. eu acho que o fato, por exemplo, da gente estar perdendo essa relação vem de vários fatores, desde a época, por exemplo, da Revolução Industrial, surgimento dos ultraprocessados, da Uhum. tecnologia do micro-ondas, da ascensão da mulher saindo das cozinhas e indo para o trabalho. A gente foi meio que criando novos hábitos alimentares, né? Uhum. Então, hoje em dia, as pessoas optam pelo que é processado, mais Uhum. fácil, um fast food, e não estou a dizer que não devam consumir coisas que facilitem a vida, um fast food, vez ou outra, mas é equilíbrio. E quando a gente Claro. entende, por exemplo, que se eu comer um fast food todo dia, isso vai impactar o meu corpo e também Uhum. o nosso ecossistema, a nossa vida, eu acho que a gente vai perdendo essa relação, esse carinho. Então, antigamente,
ou até hoje em dia também, mas acho que antigamente a gente sentar à mesa, colocar ali os pratos, a mãe dizer, ou enfim, outra pessoa dizer, eu fiz isso aqui com isso aqui, eu usei tal sal, eu fiz assim. Então a gente comia aquilo ali também com a história, né? A gente tem uma conexão com a comida. O que é que te dá mais gosto de cozinhar para a tua família ou para os teus amigos? O que é que me dá mais gosto? Eu imagino que no meio de tanto conhecimento e de tantos programas, que se calhar já há alguma coisa mais especial que te dê assim mais gozo. Olha, sinceramente, coisas simples. Coisas muito simples, coisas que sejam maioritariamente com vegetais, coisas mais que eu gosto. Acho que a minha curiosidade é pegar, por exemplo, sei lá, uma courgette ou uma cenoura e transformar em algo diferente, que vem a coisa da paixão da criatividade. Eu gosto muito de desenvolver coisas muito minhas, assim. No programa, por exemplo, eu sofria porque eu queria fazer umas coisas que eram muito, muito, muito diferentes. Então, assim, o simples, com matéria-prima básica, me encanta muito, assim. Uns hambúrgueres de grão de bico, um purê gostoso de ervilha, um bom purê de batata. As coisas simples, mas muito bem feitas. Que eu acho que às vezes a gente tenta, não tendo muita prática na cozinha, sei lá, vai fazer um tofu. Aí joga ali sal e acha que vai ficar feito. igual. Não. Não, então essa coisa do mais simples, eu acho que me encanta. E até puxar pelos sabores, não é? Porque, de facto, até mesmo, e se as pessoas se habituarem a ir novamente aos mercados, ao biológico, tem um sabor completamente diferente. Eu, por acaso, até partilhei este fim de semana também uma receita que fiz com umas berinjelas que a minha colega que me ofereceu. Tinha um sabor absolutamente delicioso, precisamente porque eram caseiras, eram biológicas, um sabor completamente diferente. Mas para quem nos está a ouvir, e falaste aí já várias vezes no programa, do Masterchef para a Praça da Alegria, foi aqui um grande salto também. És uma presença assídua agora no programa. E como é que tu, no programa, ou seja, como é que tu vais selecionando, lá está, e já percebi que também tens aqui um princípio muito positivo, que é simplificar a vida de quem te está a ver. Como é que tu vais então escolhendo, que alternativas é que vais demonstrando no programa para chegar até às pessoas? Porque também é um público muito diferente. Sim, é um público diferente, é um público que eu não tinha tanto contato, e principalmente um público mais português, eu como imigrante brasileiro, enfim, tem outras lacunas aqui que a gente também tem, e tive esse convite maravilhoso da RTP, e eu vou em busca de receitas clássicas portuguesas, maioritariamente, que as pessoas já conhecem, só que eu entro com a pegada vegana. Então, começa a ser curioso. Hoje, por exemplo, tive uma participação e as pessoas ficam curiosas, querendo saber, mas como assim? Cogumelo? E fica assim? E como assim? E o tofu? E a alga-nori? Porque eu fiz uma versão que foi o tofu com natas, que é um prato que eu faço, toda a gente adora, e eu uso a alga-nori para trazer a lembrança do peixe, porque, como eu falei, a comida, para mim, é conforto. Comida é um lugar de você sentar e desfrutar. Então, por exemplo, se a Inês, há 10 anos atrás, comia peixe, a mãe da Inês fazia um prato maravilhoso com bacalhau, por exemplo, por que não ter essa memória afetiva e você saciar essa vontade? Claro, não comendo nenhum tipo de animal, mas assim, o sabor vai estar ali. E essa é a magia da transformação dos alimentos, né? A gente tem noção, vai criando ali, é uma alquimia. Então, quando eu vou na Praça da Alegria, por exemplo, eu vejo as pessoas encantadas, querendo saber como assim tofu tem gosto de peixe. E não, isso e entra fica na parte da maravilhoso, educação. fica maravilhoso, sim. Eu, por exemplo, da minha infância faço muito, em vez de fazer a canja com a galinha, faço a canja com os cogumelos plurotes, porque funciona muito bem. E é aquela comfort food, não é? Quando está aqueles dias de chuva, de frio, é absolutamente maravilhoso. Mas diz-me também, muitas das pessoas podem ter, de alguma forma, a percepção de que a comida vegetariana limita o sabor, mas pelo contrário, não é? Vê-se pela forma como falas e como cozinhas, que de facto é aqui conjugar outro tipo de sabores e reeducar também um pouco. Exato. Quando a gente para, por exemplo, de consumir produtos de origem animal, a gente não tem que pensar no que a gente perdeu. Porque se a gente pensa, por exemplo, o que é que eu vou parar de comer? São pouquíssimas coisas. Sentes que estás a quebrar mitos, não é? Estás a desfazer mitos também um pouco. E a gente começa a ver uma gama incrível de legumes, vegetais, leguminosas, enfim, é muita coisa. E aí a gente abre um leque, e eu falo muito isso quando eu dou workshop, de brincar, a liberdade criativa de brincar com os vegetais. A liberdade criativa de testar, por exemplo, várias formas de utilizar um seitan, que pouca gente utiliza. Então, acho que quando a gente começa a se dedicar mais aos sabores do vegetariano, do vegano, você começa a descobrir, porque você precisa comprar mais especiarias, aí começa a dizer, mas será que eu coloco alho assim ou assim? Mas se eu assar essa berinjela na boca do fogo, ela vai ter um defumado. E se o cogumelo colocar um bocadinho de shoyu ali, de molho de soja, não vai mudar? Então, você começa a exercitar a sua conexão com a comida. E aí você começa a ser muito mais o que você come. Então, acho que essa conexão... Eu, por exemplo, eu decidi virar vegetariano e eu adorava comer.
adorava comer tudo que era do bom e do melhor. E a minha conexão com a comida começa como? Eu falo, meu Deus, eu adoro comer, sei lá, um bœuf bourguignon, que é um prato com carne. Como é que eu faço uma versão sem carne? Então eu comecei a exercitar isso. E isso me fez ter mais ainda paixão pela comida. Por quê? Porque eu comecei a ver que dá pra fazer, que não é impossível. Então, às vezes existe uma barreira do, é sem graça, é só salada. Isso ficou ali nos anos 90. Ou só quando nos dão arroz e batatas fritas, Pois, não é? Por muito que ou é gostemos de batatas saudável e fritas, não é? aborrecido. Não é. Não é mesmo. Por aí. E diz-me também uma questão. Nós aqui, assim, em termos de produção alimentar, isto tem um impacto muito relevante nas alterações climáticas. Já falaste nessa tua mudança pessoal. Sentes que efetivamente as pessoas também já estão mais despertas para o impacto, até mesmo, tu estás muito a par dos projetos, como a Associação Vegetariana Portuguesa, a importância também que esta alimentação tem no combate às alterações climáticas, porque a desconexão que existe Sim. com os animais também existe um pouco com o clima. Sim. Sentes também isso no teu dia-a-dia? As pessoas já te começam a abordar mais sobre estes temas? Sim. Ou ainda sentes que é preciso fazermos um caminho de maior sensibilização e de educação para as pessoas terem consciência que a tal sazonalidade que falávamos há pouco, que é fundamental, Sim. os produtos também terem uma pegada ecológica menor e serem mais locais, e não importarmos tanto? Ou sentes que ainda há aqui um caminho a fazer? Eu acho que ainda há um caminho muito grande a se tratar, porque, por exemplo, se a gente para ver a produção do agronegócio, por exemplo. Que no Brasil tem muito impacto. Muito, aqui também com o transporte de animais muito. vivos para países muito... terceiros, mas no Brasil também tem um impacto. E no Brasil a gente produz demasiado da conta. Por exemplo, vai produzir, sei lá, 1 quilo de carne, são 13 litros de água, enquanto ao mesmo peso de trigo, por exemplo, vão ser 1,5 litro. Então a gente não tem muita noção, e eu acho que as pessoas também não estão conscientes disso, do impacto que isso tem, tanto da pecuária quanto, enfim, da pesca. Então acho que ainda é preciso fazer um movimento muito mais decisivo de educação. E eu acredito que a chave não está tão próxima das gerações que já estão aqui consumindo, atuando. Acho que a gente tem que ir para a parte da base da educação escolar. Porque, como eu falei, as crianças, elas veem o papai e a mamãe comprar um bacon ou um pedaço de frango e elas não associam isso àquele animal. Claro. Cada vez mais a gente perde essa conexão. Então, acho que a gente tem que educar mais as crianças, isso entrar no plano de educação básica, isso entrar em outros projetos que possam impactar a conscientização para a gente educar. Porque eu acho que a chave, nesse momento agora, é mesmo a educação. E essa reconexão com o entendimento de o que é que está acontecendo, né? Como é que se produz como é que a gente tem um ovo? Como é que é feito o ovo? Como é que é feito as galinhas? Como é que elas vivem, né? Acho que a gente não tem tanta noção. E quando a gente passa a entender como é o processo, muitas pessoas ou crianças naturalmente começam a ter um pouco de ética. Eu adoro um filósofo chamado Peter Singer, não sei se conhece. Sim. Foi ele que me fez mudar fazer assim, essa de conexão. vez. Porque já cozinhavas, portanto, já te dedicavas à cozinha antes de seres vegetariano. Ou Já seja, gostava. tinhas essa percepção, não é, de que estavas muito por dentro, então, dessas dimensões, não é, da cozinha, portanto, Sim. e fizeste de facto esta mudança. Sentes que os outros chefes, de alguma forma, também já olham com esta curiosidade e que já procuram abordar também outras alternativas? Hoje a gente tem o melhor restaurante do mundo, que fica em Nova York, que é o restaurante 3 estrelas Michelin, que é o mais caro, e ele hoje, ele transicionou e é 100% plant-based. Então, se a gente pega para pensar que o restaurante mais incrível do mundo, né, que está no número 1 no mundo, virou 100% vegano, isso é um sinal muito importante, não só para a indústria, mas como para as pessoas que trabalham com isso, para as pessoas que criam. E hoje em dia é muito triste, por exemplo, ver um restaurante que não tenha uma opção vegana. Então, assim, eu acho que esse movimento já existe também por conta do mercado. Mas eu acho que a gente ainda precisa trabalhar muito a nível da parte da educação, principalmente a educação base, e de projetos que gerem essa curiosidade nas pessoas para a gente conseguir impactar isso de forma mais rápida, porque eu acho que o movimento está a acontecer e atitudes como da Associação Portuguesa Vegetariana, a própria comunicação, os comunicadores das redes sociais que trabalham receitas veganas, que facilitam esse acesso, o vosso trabalho também, eu acho que todas essas ações em conjunto funcionam muito bem, mas eu acho que a gente poderia fazer ainda muito mais, principalmente na nossa base, que é a educação e a informação. Porque mesmo na educação nós conseguimos que passasse a ser obrigatório introduzir a alimentação vegetariana nas escolas, mas, por exemplo, é só por reserva, o que também limita a vida dos pais, porque, como é evidente, deveria haver aqui a opção sempre vegetariana, até para as crianças poderem experimentar, poderem ter da mesma paladar, né? Exatamente, e também desconstruir e desmistificar, porque nós próprios vamos educando o nosso paladar ao longo do tempo. Agora, para quem nos está aqui a acompanhar, e falavas há pouco da questão também de cozinhar de forma simples,
truques ou dicas podes deixar para que eles de alguma forma também percebam que às vezes é muito simples mudar a proteína, ou seja, Sim. há tanta coisa que nós podemos substituir, por exemplo, o peixe e a carne, que dicas mais assim simples deixarias para quem está lá em casa e tenha curiosidade em hoje que nos estão a ouvir e fazer um prato vegano? Olha, uma boa ideia sempre é apostar nas leguminosas. Então, por exemplo, adoro o grão de bico. Pode ser o grão de bico cozido mesmo no supermercado. Olha o rótulo lá, vai ter só água e sal. Um grão de bico bem cozido. Sempre começar a cozinhar com a panela bem quente. Sempre. Panela quente para cozinhar. Escolher sempre os produtos sazonais. Então, por exemplo, vais ao mercado, vês que tá ali bonito uma courgette. Vamos fazer uma courgette, sabe? Dá espaço para a criatividade. E a partir do quê? Do que a gente tem na sazonalidade. Do que está mais bonito no mercado, do que está mais barato. Porque geralmente, se tá abundante nessa época, se está no período de colheita, está mais barato. Então ainda é econômico. Então um bom grão de bico, umas ervilhas com alho, sal, pimenta, cozinhar bem. A gente tem que entender, e é uma coisa que eu falo sempre, que a comida e os alimentos têm o tempo deles também. Então se estás com muita pressa, faz uma coisa mais simples. Vai numa tosta, vai numa massa, mas queres fazer algo, tens de colocar ali um pouco de paixão. Claro. Tem que colocar ali um bocadinho de tempo também, porque imagina, sei lá, você vai fazer uma carne, ela tem um tempo de preparação. Então, se a gente vai fazer um vegetal, vamos Também colocar tem a que ter. mesma atenção, o mesmo carinho. Então, imagina, vai fazer uma berinjela, como fizeste. Coloca lá, deixa ela entrar em contato com a frigideira, deixa ela ter o tempo de calor necessário, e isso vai transformar totalmente o teu prato. Usar bons temperos, ir nos mercados, comprar granel, temperos a granel é uma maravilha, porque tem muito mais força do que aquele tempero pronto que está ali já processado. Sempre usar pimenta fresca, ralada, moída na hora. Porque a pimenta preta, por exemplo, onde ela já está moída, ela perde quase todo o aroma e quase todo o sabor. Então a diferença de moer ali uma pimenta na hora, isso enriquece muito qualquer vegetal, qualquer prato. Um tofu bem temperado, marinar bem o tofu. As pessoas às vezes dizem, tofu não tem gosto de nada. Tem que deixar de véspera. Tem que deixar de véspera, tem que marinar. O tofu e o seitan também. Sim, exatamente. Sim. E a gente tem uma infinidade de coisas boas para testar. Tempê, não sei se já comece tempê. O tempê, sim. E eu substituo muito também por cogumelos. Eu gosto muito de brincar e de fazer pratos com cogumelos. Porque dá vários tipos de cogumelo. A gente tem uma riqueza em Portugal de muita abundância de vários tipos. Então, mistura um shiitake com shimeji, coloca ali um gengibre, um bocadinho de alho. Acho que a coisa importante aqui é poder brincar. E usar também os pratos típicos, como dizias, porque em Portugal os rojões, as castanhas, as couves, é tão fácil, basta retirarmos a carne e, por exemplo, colocarmos ou a proteína do tofu ou dos cogumelos, que é o suficiente para podermos ter um prato típico português, a gente imagina. Exatamente. E já agora também, como chefe, imagino que tenhas que fazer, até para outros desafios, determinados pratos. Se tivesses que fazer um prato que simbolizasse esta transformação da alimentação vegetariana, o que é que escolherias? Olha, pergunta boa. Um prato para simbolizar isso tudo, acho que seria uma coisa bem... Nem que te convoque para a tua infância, porque eu pelo menos associo muito a comida àquilo que também foi o meu processo da minha infância. Eu acho que eu faria um prato que eu já fiz muitas vezes, sempre faço e as pessoas adoram. Inclusive está disponível na Plants, vou mandar para si em breve, que é uma moqueca. Não sei se vocês nem sabem o que é uma moqueca. Sim. É um prato que tem origem africana, tem origem africana e indígena. No Brasil existem 3 versões, né? A mais portuguesa, por influência dos portugueses. Tem a indígena, que é essa que eu faço mais, de africana, que leva azeite de dendê. Você já ouviu falar? Azeite de dendê? Não. Que é um azeite de palma, que é um azeite mais... Não é o azeite de palma processado, é um azeite muito comum na África. E a gente usa leite de coco. Então, isso cria uma mistura, tipo um curry, só que tão saboroso que, assim, é um sabor que me leva para outro lugar. O leite de coco, esse azeite, que um dia a Inês tem que provar, eu vou mandar para a Inês provar. Para quem nos está a ouvir, todas essas ligações para as tuas receitas estão na tua página. Se forem à página do Emanuel Sávio, podem acompanhar as receitas e também os vídeos do Emanuel a cozinhar, porque eu pelo menos já estou aqui sim a babar, como se costuma dizer. Então seria uma moqueca com arroz de coco, um arroz bem brasileiro e muitas castanhas. Castanhas, no caso, vocês falam caju. Seria muito caju. Não, no vosso caso, exato, porque nós também temos a castanha portuguesa, do castanheiro, que é também diferente e que também fica para uma sopa, fica delicioso. Para fazer, por exemplo, os rojões à minhota, porque nós temos 2 tipos de rojões, à minheta ou à valenciana, também fica muito bom com as castanhas. Fica uma combinação. Portugal tem uma riqueza de insumos, legumes, vegetais, que às vezes eu fico a pensar, por que não testar, né? Por que não
conhecer um prato novo? Por que não colocar um legume novo? Laranjas, frutas, é tanta coisa boa. Falaste agora mesmo na fruta e sobremesas. Para quem nos Sobremesas. está a ouvir, sobremesas veganas, vegetarianas, o que é que... Olha, eu gosto muito, muito, muito de sobremesas com base de frutas. Então, cremes com frutas, gosto muito de coisas com chocolate, mas aquele chocolate mais intenso, aí que tem umas frutas para cortar, tudo que tem ali um contraste. Eu adoro contraste. E eu falo sempre que na comida vegana e vegetariana a gente tem que ter textura, porque naturalmente a gente tem aqui esses caninos, né? A nossa dentição ela foi criada para mastigar. Então, às vezes, quando um prato vegano ele é muito flat, ele não tem muita variação, as pessoas acham meio sem graça. Então, um bom prato vegetariano tem que ter textura, tem que ter crunchy, tem que ter diferenças de sabores, então tem que ter um ponto de acidez, tem que ter um pouquinho mais de doçor. Isso é o básico para qualquer prato. E eu, por exemplo, aprendi a cozinhar comida normal, todo tipo de comida, e eu utilizo... O que é que faz a minha comida especial? Eu utilizo as técnicas que as pessoas utilizam, por exemplo, para carnes, para tudo, eu utilizo para um vegetal. Eu trabalho uma cenoura, por exemplo, como eu trabalharia um bife, sabe? Então, pegar essa atenção que eu daria para um produto de origem animal e fazer aquele tofu, aquela cenoura brilhar. E olha, garanto que se vocês comerem um prato bem preparado, bem confeccionado, vegetariano ou vegano, não vão sentir falta de nada de origem animal. Acho que quem nos está a acompanhar já deve estar aqui cheio de curiosidade. Queres-nos dizer onde é que tu vais estar no próximo dia 12? Porque vai haver aqui um desafio. Podes partilhar aqui? Vou estar na mudança da Associação Portuguesa Vegetariana. Eles vão virar o Proved. Eu vou estar a cozinhar lá junto com eles, dia 12, fazer um show cooking. E dia 26, inclusive a Inês acaba de ser convidada, muito obrigada, vou estar a cozinhar um menu de 4 passos no restaurante macrobiótico no Porto. Vai ser um menu completo vegano, com uma trajetória bem bonita. Assim. Eu vou criar pratos que vão relacionar Portugal e Brasil. Então, dia 26... mistura incrível. Vai ser uma mistura bem legal e um restaurante também que trabalha há muito tempo já defendendo a alimentação macrobiótica e vegana. Então, eu estou cada vez mais buscando me conectar com a comunidade local e com esses negócios que têm esse propósito para que a gente consiga, de fato, exercer pequenas transformações nos nossos hábitos de consumo e também mostrar que a alimentação vegana ela pode ser fine dining, ela pode ser sofisticada, ela pode ser chique e a gente pode ter uma refeição digna de um restaurante Michelin, 100% vegana e com muito sabor. Conseguimos ter aqui o melhor dos dois mundos, não é? Exatamente. Ou uma refeição super chique, ou aquela refeição caseira que nos leva para a nossa infância. Exatamente. O que é absolutamente maravilhoso e delicioso, acima de tudo. Nós estamos aqui a aproximar-nos do final do nosso podcast, mas ainda vamos ter aqui um pequeno quiz e hoje ainda vou ter uma surpresa, assim um bocadinho fora da caixa do nosso podcast. Mas a questão da alimentação sustentável, as pessoas associam muitas vezes a alimentação vegetariana ou de origem vegetal e também uma alimentação mais saudável a algo mais caro. Mas isto também é um mito que é importante desmistificar, porque na verdade acaba por ser mais barato, sobretudo também se nos organizarmos semanalmente para aquilo que fazemos. Exatamente. Eu acho que isso é um mito e também muito criado pela indústria, principalmente a indústria agropecuária, que trabalha com essa ideia de uma certa forma de alienação, né? E a gente sabe que o mercado conduz muita coisa. Então, quando a gente para ver, por exemplo, que uma leguminosa é 30 vezes mais barata do que um pedaço de animal morto, dá para ver que é tudo muito mais acessível, muito mais saudável. Isso não é a Manuel que fala, nem a Inês, mas são estudos, enfim, estudos científicos da saúde que trata disso, né? Então, por exemplo, se a gente tem 500 gramas de tofu, é muito mais barato do que 500 gramas de um produto de origem animal. A gente tem, por exemplo, as leguminosas, talvez em alguns locais muito mais afastados, remotos, de fato seja um pouco mais difícil ter acesso, mas as pessoas que vivem hoje em grandes centros urbanos ou cidades que têm acesso, têm muito facilmente acesso a produtos bons, principalmente respeitando a sazonalidade, respeitando a qualidade dos ingredientes e podendo ter acesso a essa alimentação. Então, essa ideia de que a alimentação vegana é mais cara, claro, se você vai, por exemplo, procurar um hambúrguer específico, XPTO, isso e aquilo, talvez seja um pouco mais caro. Não tão diferente quanto um hambúrguer de origem animal. Mas eu acho que se a gente, por exemplo, tenta fazer o nosso próprio hambúrguer em casa... Exato, era isso que eu ia perguntar, ou seja, mas podemos fazer... Com as ervilhas, eu tenho até uma receita muito boa de grão ervilhas. Grão de bico, não é? Falavas há pouco. Bico. Sim. Então, acho que a gente consegue ter acesso a uma boa alimentação e consegue, em casa, ser também agente de transformação. Acho que a gente precisa convidar as pessoas para perto da gente, não só veganas e vegetarianas, mas toda a gente, para ser, em algum ponto, agente de transformação nesse mundo mais sustentável,
Porque, por exemplo, hoje, se a gente opta por uma alimentação mais sustentável, mais limpa, a gente não está pensando no nosso presente, a gente está pensando também na preservação do nosso futuro, não só dos recursos naturais, mas da nossa espécie, né? Então, assim, é um afago, é um carinho. Então, se as pessoas começarem a ter um pouco mais de sensibilidade com o que comem, com os produtos que escolhem, e com o seu dia a dia, separando o lixo, desperdiçando menos alimento, reaproveitando o que se dá para aproveitar, aproveitando a economia circular, né, tendo respeito aos animais, como respeitamos os seres humanos, né? Eu vejo muito, há alguns anos atrás, como, por exemplo, o racismo era tratado, e eu acho que isso, em algum lugar, não igualando as situações, mas a gente vai ter, no futuro, um pensamento Fazer muito essa conexão, não com é? a questão da exploração animal, sabe? Eu acho que no futuro a gente vai pensar, pô, como a gente foi cruel, a gente vai ter que pensar em reparação histórica para os animais. Mudar aqui o nosso paradigma em relação aos Exatamente. animais. Então eu acho que... E em Portugal nós tínhamos até, agora estava a ouvir-te, e nós temos um prato que era muito típico, temos e continuamos a ter, que é o polvo alagareiro, que é perfeitamente fazível, por exemplo, com os cogumelos eringi, e que o polvo é um animal tão senciente e com tanta capacidade de camuflação até... Como é que é possível? E há um documentário absolutamente fabuloso, que é My Octopus Teacher, que convido também quem nos acompanha a assistir, está disponível nas várias redes, porque de facto, como é que é possível animais extraordinários, temos fábricas e fábricas de polvos, porque muitas vezes falamos na parte da pecuária, que tem de facto um impacto quer no planeta, na desflorestação, na poluição, na emissão, não é, de gases com efeitos de estufa, mas depois quando olhamos para os oceanos e aquilo que também estamos a fazer aos oceanos é tremendo, é tremendo. E a comida tem este poder transformador, falavas há pouco, era um ato político, mas se calhar também é um ato de amor para com o planeta e portanto só te podemos agradecer por esta generosidade imensa de transformares a cozinha e de partilhares com todas e todos nós, porque tem sido de facto incrível o teu percurso e uma grande inspiração. Mas antes de ires embora, nós queremos aqui fazer um quiz. Nós temos sempre uma parte do nosso programa dedicada aqui a algumas perguntas para os nossos convidados, que podem parecer um pouco estranhas, um pouco fora da caixa, mas vamos a isso, ao quiz do Verde Sem Fronteiras com o Emanuel Sávio. Se quiserem, deixem também nas vossas caixas de comentários as vossas perguntas, porque já sabem, mesmo que o Emanuel não consiga responder de imediato, depois fazemos chegar as perguntas, que certamente terá muitas dicas também para vos ajudar. Qual é que é o segredo para um prato vegetariano perfeito? A. Cozinhar com muito amor e um bocadinho de sal. B. Seguir uma receita de 300 páginas. Ou C. Fazer o prato parecer uma obra de arte digna do Instagram. Vamos para a letra A, porque eu acho que é muito mais simples. As pessoas às vezes têm receio de ir para a cozinha, de tentar, e é só um pouquinho de tempo, um bocadinho de sal e pimenta, que as coisas funcionam muito bem. Já percebi que os temperos estão sempre aí presentes, não é? O sal e pimenta é como na vida, também fazem toda a falta. Um bocadinho de alho, louro, está sempre ali. O que é que acontece quando uma pessoa se apaixona pela cozinha vegetariana? A. Come a salada e imagina que é uma pizza. Às vezes em alguns restaurantes oferecem-nos isso, não é? Infelizmente. B. Descobre que os brócolos e couves de flor têm mais personalidade do que se pensava. Ou C. Inscreve-se no Masterchef só para ver se faz uma teste de tofu. Vamos para a letra B. Mas eu acho que a C também serve. Também é uma boa opção. Eu faço, por exemplo, um brócolis. Olha, uma coisa simplicíssima. Pegas uma aceitão, deixa ela bem quente. Depois só corta o brócolis, coloca lá sal, pimenta, um fio de azeite, até ele tostar. Eu fiz agora, há pouco tempo, estive no Brasil, num restaurante que dizem que é o melhor restaurante do Brasil. Fiz lá uma experiência, fui aprender. E lá eles tinham um prato que era um arroz vegano. E a estrela do prato, num restaurante que tem uma estrela Michelin, que é uma coisa gigante na gastronomia, a estrela era um brócolis assado. E ficava divinal. Eu aprendi esse brócolis, que é basicamente ser também quente, chapear o brócolis até ele quase queimar, ele vai tostar um bocadinho. Aquilo com sal, pimenta, um fio de azeite, fica incrível. Então, vamos colocar força e personalidade nos nossos vegetais. Eu acho que vais ter que relembrar onde é que nós podemos ver as tuas receitas. Vamos a mais uma pergunta. Se a alimentação saudável é o futuro, o que devemos fazer com os doces? A. Comê-los ao pequeno almoço para ninguém ver. B. Trocar pelo smoothie verde mais rápido do mundo. Ou C. Integrá-los numa alimentação equilibrada, com moderação, claro, e muito sabor. É isso, letra C. Tudo é equilíbrio, né? Nas nossas escolhas no dia a dia, na nossa alimentação, nos nossos hábitos. Equilíbrio, acho que é a chave para quase tudo na nossa vida.
Emanuel, foi um gosto ter-te no podcast Verdes Sem Fronteiras. Ainda vamos ter aqui uma surpresa para ti, uma prova cega para ver o que é que tu conheces dos doces tipicamente portugueses, e por isso não fujam, fiquem desse lado, antes de ir, queria mesmo dizer-te que por um lado tem sido um gosto acompanhar o teu percurso e pedir-te para relembrar as pessoas onde é que podem então acompanhar. No Instagram, Emanuel Sávio, procurem pelo Emanuel e acompanhem as tuas receitas, mas tens mais algum espaço onde possam ver? Claro. Para além da Praça da Alegria, claro. Exatamente, estou mensalmente na Praça da Alegria. No Instagram e no TikTok estou com o nome Emanuel Sávio Food, comida sempre, comida boa, sem sofrimento animal. E estou sempre a fazer eventos, então nas minhas páginas vão ter sempre essas informações. Acompanhem lá porque tem receitas, tem o dia a dia e sempre tem coisas relacionadas com esse estilo de vida que eu acredito. E eu acho que a gente tem que cada vez mais tentar impactar as pessoas para um mundo mais verde e muito mais sustentável. Muito obrigada. Dia 12 e dia 26 no Porto. Espero que em breve venhas novamente a Lisboa e que possamos também ver num showcooking assim bem perto a cozinhar. E muito obrigada, porque cozinhar é sem dúvida um ato maravilhoso, é um ato que pode mudar o mundo e pelo planeta, pela nossa saúde, mas também pelo bem-estar animal. Obrigada e vamos agora, não fujas daí, vamos à nossa prova cega. Era impossível termos cá o Emanuel Sávio e não termos uma prova cega. Hoje vamos ter aqui um doce tipicamente português e vamos ver se o Emanuel sabe adivinhar e perceber, quer pela textura, sem ver, claro, sem fazer batota, perceber quer pela textura, quer também pelas especiarias que acompanham este doce. Que doce é que estamos aqui a falar? Vegano, claro, de origem 100% vegetal. Emanuel, agora vou-te pedir que faças esta nossa primeira prova cega. Quem esteve no MasterChef tem que conseguir superar algo assim e que descrevas para quem nos está a ouvir, porque nem todos vão ver com a imagem, portanto, o sabor, ou seja, se tem crocância, se não tem, se tem alguma especiaria, algum sabor em particular. Portanto, vou pedir que feches os olhos e que proves. É um doce tipicamente português. Se ajudar, é também, sobretudo, aqui também típico de Lisboa. Costuma-se comer mais quentinho. Sim, mas esse doce ele surge em Belém, na região ali justamente em Belém, e depois ele foi difundido e mudou de nome também. Hoje não só pastel de Belém, mas pastel de nata, acredito eu, pelo formato. Só pelo sabor e pela textura. Pelo cheiro, inclusive a canela foi adicionada nesse doce por conta das especiarias que vinham das Índias, por conta dos barcos pararem ali perto do rio. Foi incorporada essa especiaria. Eu acho que já podes abrir os olhos porque já acertaste à primeira. Isto é impossível. Não, era impossível mesmo termos alguém como tu que tiveste tanta presença, não é? Um pastel de nata melhor do que muito pastel de nata não vegano. Ou seja, nós aqui temos o chamado pastel de nata, tipicamente português, e depois temos os pastéis de Belém. Nesse caso é a veganata, que é também muito bom. Típico e que engana qualquer pessoa, por assim dizer. A textura está maravilhosa da massa folhada, porque às vezes é um erro técnico, né? Da massa não ter esse crunch, mesmo frio. Exatamente. E o creme está perfeito. Muito, muito bom. E a canela para mim faz toda a diferença. Eu pelo menos também gosto com canela e achei que era assim, mais do que se calhar um desafio, uma simpatia aqui diretamente de Lisboa. Obrigada, Emanuel. Muito bom. E também acho que quem está lá em casa, se não provaram os veganata, provem e vão ver que não só podemos mudar o mundo aqui à dentada e com uma dentada vegetariana e 100% vegetal, com empatia pelos animais, pelas pessoas, pela saúde. Fiquem atentos também ao nosso próximo episódio do podcast Verdes Sem Fronteiras. Voltamos já para a semana.